Começa agora o Bloco Temático. Dica de inteligência espiritual. Com o psicanalista clínico e integrativo, Aderson Viana. Sala de Mentoria. E hoje, na nossa sala de mentoria, nós vamos conversar sobre depressão, uma crise espiritual, deixando como dica de leitura o livro Rompendo a Escuridão, Como Vencer a Depressão, a Ansiedade e o Estresse, da autoria de John McConnell, um livro da editora Vozes. E assim nos fala o autor sobre esta possível relação entre depressão e crise espiritual. Cheguei à conclusão de que alguns aspectos da depressão são menos uma condição mental física e mais uma crise espiritual. Ela pode ser uma forma de doença ou amnésia espiritual, ou, em outras palavras, uma crise existencial. Quem sou eu? Deve haver mais na vida do que apenas isso? Qual é o sentido de tudo isso? Por que me sinto tão ansioso e inseguro o tempo todo? O desconhecimento das respostas a essas perguntas, de acordo com minha experiência, encontra-se no cerne de diversos tipos de depressão. Continua o autor. Essas questões não são novas. Há séculos, as pessoas têm experimentado o que é frequentemente referido como a noite escura da alma. Muitos passaram anos buscando desesperadamente consolo pelo estudo de livros sagrados e de filosofia. Outros fizeram a jornada interior, procurando respostas por meio de contemplação, meditação, prece, peregrinação ou comunhão com a natureza. Então, como nos aponta aqui o autor, o ser humano sempre viveu devotado a encontrar respostas para essas perguntas, né, para tentar entender o sentido da vida, ou para entender por que ele passa por determinadas situações que o levam, por exemplo, à depressão, ao estresse e também à ansiedade. E o autor nos ajuda a refletir aqui que, além desta grande contribuição que nos é dada através da ciência, particularmente das ciências médicas, onde se coloca a questão do tratamento da depressão por meio da psiquiatria, por meio de medicamentos, ou através de uma boa terapia, de uma boa análise, mas ele traz um outro elemento aqui, que é esta dimensão espiritual, cuidado com a espiritualidade. Sobre a raiz da depressão, assim escreve o autor. Uma raiz de muitos tipos de depressão é a raiva reprimida e dirigida a nós mesmos por não sermos bons o suficiente, ou por nos sentirmos incapazes de expressar nossos sentimentos a nossos pais, professores ou a outras figuras de autoridade e de importância em nossas vidas, que de alguma maneira nos feriram. Então, essa raiva reprimida, né, ela traz muita dor, muito sofrimento, e desembocando, por exemplo, num quadro depressivo. E para concluirmos, o autor nos fala aqui do importante papel
da inteligência espiritual, onde ele faz aqui uma analogia dessa inteligência espiritual com a luz. A luz traz alívio e esperança. Podemos ver as coisas mais claramente e tomar decisões acertadas sobre onde ir e o que fazer. Mas o que é essa inteligência espiritual? A inteligência espiritual é aquela que vê cada um de nós como um ser humano único e não apenas um animal altamente desenvolvido. Esse ser é uma forma de inteligência consciente, conectada ao corpo, mas dele separada. A ela nos referimos de variadas formas como alma, espírito, o eu superior ou Atma. Cada um de nós é uma alma e tem um corpo. A alma é a fonte da nossa consciência, intuição, força de vontade, das qualidades, dos valores e das virtudes. O corpo é o instrumento, veículo, vestuário usado pela alma para ela se expressar. Então, a nossa inteligência espiritual, essa energia espiritual, ela age no nosso corpo e ela proporciona um equilíbrio entre o nosso interior e o nosso exterior. Então, no caso da depressão, é importante ter esse cuidado de um psiquiatra, de um psicólogo, de um psicanalista, mas é também importante cuidar deste interior, porque aí está o estrago maior da depressão. Ela estraga a nossa alma, a nossa mente, ela nos rouba a luz. E quando o autor se referia à depressão como sendo a noite escura da alma, é isso mesmo, né? Então, ela deixa marcas no corpo, cicatrizes no nosso corpo, mas as cicatrizes com as quais nós devemos cuidar mais são as cicatrizes interiores, são as sequelas interiores. Obrigado por sua audiência e gostaria de convidar você a conhecer o nosso consultório virtual de psicanálise clínica e integrativa. Lá nós temos diversos serviços dentro dessa perspectiva do cuidado da mente, do cuidado da emoção, mas também do cuidado com a espiritualidade. Então conheça, por exemplo, o nosso serviço de mentoria de harmonia espiritual, envolvendo essas questões da depressão, ansiedade e do estresse. Mais informações pelo nosso WhatsApp, 81 971 12 07 87. Repetindo, 81 971 12 07 87. Obrigado e até o nosso próximo encontro aqui na nossa sala de mentoria. Você acompanhou o Bloco Temático. Dica de inteligência espiritual. Acesse, ouça, veja e compartilhe psiquepluspodcast.com.